creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture, symphony, storms in... Links do meu canal secundário Unterwolf e Ant10 junto de mais algumas informações na descrição do vídeo junto da minha chave Pix para quem quiser dar uma força aqui para o canal. Se inscrevam e deixem o like para ajudar na divulgação. Bom, tendo dito isso, vamos para a teoria. POV. Sala de comando, nave espacial de exploração, ruínas de Krypton. Momento atual. Eu estava agora na sala de comando, olhando para Kandor City, enquanto esperava Zero terminar de processar o design da nave-mãe cósmica Zero, em seu modo alternativo de nave-mãe, modo alternativo de planeta, modo robô Titan e alguns modos robô menores para seu uso mais cotidiano. Afinal, como seu modo robô Titan seria gigante proporcional ao tamanho da nave, naturalmente não seria muito prático para Zero, já que assim como Primus e Unicron, isso poderia acabar por prender Zero em sua forma de planeta ou nave-mãe. Eventualmente ter toda a consciência de Zero preso em um desses dois modos poderia vir a se tornar uma debilidade a ser explorada. Se acabassem conseguindo destruir ou ganhar comando do Zero, iria desestabilizar todo o resto, já que o Zero em si vai se tornar a força principal, carregando de organizar todo o exército e o Pload de banco de dados. Então, para prevenir isso, é melhor que Zero seja capaz de dividir sua consciência e controlar outros corpos. Isso também vai permitir que Zero integre melhor futuras tecnologias a seu corpo principal de nave-mãe. Eu já havia deixando o resto de metal dos primes do lado de fora e usei minha alteração de tamanho para aumentar e muitos seus tamanhos para ter material suficiente para a criação de tal estrutura tão gigante. Olhando para Kandor City, havia muitas estruturas que poderiam ser integradas à forma planetoide de Zero, como uma escola acadêmica juvenil, uma base policial, um instituto médico, um centro de pesquisas avançadas, tinha até mesmo algumas árvores, flores e plantas sustentados por solução de fluido nutritivo. Por sorte, eu já havia conseguido modificar o autoconversor de energia de Unicron para separar as partículas negativas das partículas positivas, assim sendo capaz de produzir tanto Dark Energon e enviar para as Spark de Unicron para uso militar ou como fonte e reserva de energia, quanto solução de fluido nutritivo para ser usado no cultivo de plantas, geração de carne sintética, bem como na recuperação de corpos, como foi feito com Seri e Jasmine. Tudo o que estava faltando era Zero terminar de processar o design da estrutura da nave-mãe, o que eu preferi me abster de opinar para não atrapalhá-lo. Esse processo de design da estrutura era demasiadamente importante, não só na questão de estética externa, mas na interna e suas funcionalidades também. Zero tinha que realizar um processo delicado, já que a nave-mãe cósmica, como planeta, iria ter diversos andares subterrâneos além de suportar as estruturas na superfície, teria que ter um sistema de projeção de gravidade sofisticado capaz de manter as pessoas no chão e não permitir que elas saiam flutuando pelo espaço, um campo magnético para proteger das radiações cósmicas, mas isso eu poderia criar com minha manipulação de gravidade. Além disso, o planeta iria assumir uma forma de nave intergaláctica, ou a superfície teria que se contraída e coberta no interior da nave, ou teria que permanecer do lado externo da nave, sendo protegido por um campo de força, o que não seria um grande problema, tanto devido minha manipulação de campo de força quanto a tecnologia cybertroniana capaz de gerar o campo de força. A questão era qual dessas alternativas Zero iria escolher. Cerca de 6 a 7 horas, revisando e simulando várias centenas de milhares de vezes o design de estrutura, finalmente Zero me chama informando que havia terminado todas as revisões e simulações. Zero projeta um holograma azul de sua forma planetoide que se assemelhava bastante com Cybertron, mas possuía um anel em volta ligado à superfície por duas torres gigantes nas extremidades dos polos do planeta, e dois arcos ligados por influência magnética rodeando o planeta na horizontal no sentido horário, indo da direita para a esquerda. Grandes turbinas de propulsão se localizavam dos três lados do anel nos pontos norte, sul, oeste e leste. Seus andares subterrâneos eram todos bem organizados com dormitórios, áreas voltadas mais para práticas militares, incluindo campo de treinamento, outros com câmaras de regeneração para tratamento de feridos, celas de prisão, entre diversas outras seções. No núcleo havia a Spark de Unicron que receberia e
trocaria a energia do autoconversor de energia que também estaria ligado a uma bomba que enviaria a solução de fluido nutricional para o resto do planeta. Era realmente um design digno para o Zero. Até me lembrou um pouco a Estrela da Morte de Star Wars. Logo o holograma muda para uma nave que até chegava a parecer uma mistura da Millennium Falcon de Star Wars e a US Enterprise de Star Trek e outras naves futuristas. Tinha um corpo alongado com duas pontas na proa como se fosse uma grande garra com um canhão no meio e um grande símbolo de diamante com zero com risco no meio no centro. Dos lados havia cerca de 4 pontas semelhantes a asas com um propulsor em cada asa além dos arcos magnéticos acoplados dos lados levemente erguidos para a diagonal. Na traseira havia 6 propulsores gigantes com 100 propulsores menores em volta. Na parte de baixo havia alguns compartimentos de armas para combate intergaláctico e para liberação de naves de combate. Na parte de cima um círculo superior e outro inferior com grande parte da superfície do planeta. O anel anterior se converteu em arcos acima de cada círculo. Uma nave realmente digna dos filmes de ficção científica que deixariam qualquer nerd de queixo caído se presenciasse pessoalmente. Logo o holograma muda mais uma vez, dessa vez era uma forma de robô. Sua forma era bem intimidadora, com peito pontiagudo semelhante à ponta de um avião com o símbolo de um diamante com zero com risco no meio no centro, ombros largos com pontas, braços fortes com diversas armas e uma mão com anéis com pontas afiadas formando um soco inglês. Suas pernas eram como as de um T-Rex com propulsores na solar e nos calcanhares. Na costa havia diversos propulsores formando algo semelhante a um jetpack com os arcos do anel planetário na costa como asas e os arcos magnéticos formando um círculo girando em sentido horário na costa. Sua cabeça era meio achatada com um grande visor ciclope vermelho com 2 pontas duplas saindo do lado da cabeça semelhantes a orelhas de gato. Zero então fala: estas são os 3 modos de transformação do corpo principal que eu formulei e simulei cuidadosamente, visando os melhores usos possíveis, com um gerador de simulação de gravidade na forma planeta e nave interestelar. É um projetor de campo de força e campo magnético para proteção contra possíveis danos e radiações cósmicas. Ao ver todos os detalhes bem cuidados e todo o cuidado, eu não pude deixar de soltar um sorriso satisfeito. Eu falo: você fez bem, Zero. Agora vamos pôr isso em prática e te atualizar para sua nova forma. Eu vou para fora da nave. O Zero reposiciona a nave, ficando no meio dos destroços tecnológicos de Krypton, os destroços de Brainiac e dos metais dos primes. Eu estendo minha mão direita, fazendo partículas saírem e formarem o Allspark. Com um único pensamento, eu começo a alterar o código-fonte da dobra espacial interna do Allspark, fazendo brilhar em um leve tom de azul enquanto cubos começam a sobressair da superfície e se espalhar e expandir rapidamente, formando o Allspark em sua forma original, alterando novamente o código-fonte da dobra espacial interna e usando os projetos de Zero como base. Alguns raios azuis atingem a nave Zero e todo o metal e tecnologia próxima, puxando e fundindo os metais e a tecnologia em células Transformers que começam a se reproduzir em alta velocidade. Logo um longo e extenso chão de ferro metálico começa a se formar, cheio de raios azuis percorrendo o metal enquanto ele se expande. Logo uma coluna de metal surgiu e começou a formar uma torre gigante. O grande anel planetário começa a se formar quase ao mesmo tempo. 2 partes se separavam e começam a formar os arcos magnéticos igualmente gigantes proporcional ao anel planetário. O processo de divisão é reprodução das células Transformers. Continua até formar um grande corpo celeste de puro metal de células tecnológicas. O processo durou cerca de um dia inteiro. Este agora era o planeta Zero. Apesar do termo planeta, o planeta Zero com seus incríveis 500 km de diâmetro se aproximava mais de um planeta anão pequeno como Ceres com 946 km. Quanto a seu modo de nave-mãe cósmica, seu tamanho alargado muda para cerca de 650 km, mas o que realmente importava era que o planeta Zero era capaz de suportar até 15 bilhões de pessoas, o que era sem sombra de dúvidas era impressionante, principalmente porque Kandor City atualmente tem
tem apenas 7.999.997, tirando o indivíduo na cela, que provavelmente se assustou bastante com a mudança drástica que a nave Zero teve. Logo, dois campos de força se ativam, um do anel e o outro dos arcos magnéticos, sendo o primeiro responsável por proteger o planeta de radiações cósmicas e o segundo de filtrar luz solar para reabastecimento. Um processo semelhante ao que eu fiz com as camadas douradas no universo dos Transformers. Juntamente dos campos de força Zero ativa a projeção de gravidade, eu desço notando a diferença do efeito da gravidade em relação à ausência dela no espaço. Eu já havia recolhido a Allspark em forma de partículas cibernéticas de volta para meu pulso, mas o mais interessante ocorre quando eu piso no chão do planeta. Meu peito teve um brilho azul forte e intenso, passando energia pelas linhas do meu traje até chegar no chão e se espalhar pela superfície com linhas azuis de mesma intensidade. Eu ia questionar este evento inusitado e logo sou respondido por Black Switch. Mestre El, aparentemente isso foi uma reação espontânea da Matrix da liderança ao tocar o chão do planeta Zero. Ela teve uma liberação maior de energia e transpassou para todo o resto do planeta Zero por meio do toque do traje nanosdeste kryptoniano. Ao ouvir tais palavras de Black Switch, eu não pude deixar de admirar e me surpreender satisfeito. Basicamente, enquanto o meu traje nanosdeste, o Black Switch ficar em contato físico com o planeta Zero, é possível conduzir a energia da Matrix da liderança para fornecer energia ilimitada para o planeta, ou mesmo sem o traje nanosdeste, contanto que a Matrix da liderança fique no planeta Zero, ele pode extrair energia ilimitada. Embora fosse curioso que tal processo não tivesse ocorrido em Cybertron. Quando eu pisei em seu solo não houve reação. Se eu tivesse que propor um motivo, foi devido ao fato de Cybertron, o corpo de Primus, não ter o seu Allspark, o que tecnicamente o tornava um planeta morto, um corpo morto. Quanto ao planeta Zero, sim, está vivo, portanto pode absorver e usar essa energia para seu sustento. Eu vou direto para a sala de comando, que agora era incomparavelmente maior que antes. Se localizava agora em uma estrutura similar a um castelo feito de metal. Na sala, que agora era muito mais espaçosa, havia agora muitos mais monitores que monitoravam todos os cantos do planeta Zero e o espaço a seu redor. Seri e Jasmine pareciam terem se impressionado bastante. Seri falou com sua voz animada: "Poxa vida, Euzinho, esse seu novo brinquedo é realmente prático para conseguir transformar o Zerinho em todo este planeta anão pequeno semelhante à Estrela da Morte." Jasmine também falou em um tom igualmente impressionado: "Realmente, sobre isso devo concordar com Seri. O Allspark de Vossa Majestade El é um artefato impressionante. Mesmo se comparado com todos os avanços da nossa Terra, nem se comparam a isso. Construir em horas uma estrutura que normalmente demoraria séculos e milênios, inimaginável." Eu não pude deixar de soltar um sorriso interno e um ponto leve gargalhou das reações exageradas de Seri e Jasmine. De fato, a construção do planeta Zero foi impressionante, mas ainda assim não era muito se comparado aos cristais kryptonianos capazes de terraformar todo um planeta com base na sua informação quântica interna. Mas eu não podia deixar de me divertir e admirar suas simplicidades. De certa forma, elas eram como eu em minha vida anterior, incapaz de sequer imaginar tais ferramentas tão práticas. Mas este era o universo da DC. Artefatos poderosos e tecnologias de terraformação não eram assim tão raras. Era apenas uma questão de tempo para que Seri e Jasmine percebessem isso e parassem de serem tão influenciadas pelas experiências e conhecimentos anteriores em seu universo limitado pelas leis da física. Logo do chão, um líquido branco meio prateado metálico surge do chão, chamando atenção com Seri, olhando com leve interesse, e Jasmine, ficando um pouco em alerta devido à aparição repentina. Quanto a mim, eu não me preocupei devido às flutuações espirituais familiares do líquido metálico, que começa a formar um ser humanoide cuja estrutura era magra, mas com um corpo levemente musculoso malhado semelhante ao Homem-Aranha do Tom Holland. Sua pele era prateado metálico como uma armadura branca,
formando seus antebraços e luvas das mãos, suas botas, sua pelve, seu peitoral, seus ombros largos pontudos e uma espécie de capacete com uma ponta alongada na parte traseira em uma forma semelhante ao cabelo espetado dos Super Saiyajins, junto a orelhas de antena apontados para trás, no peito um símbolo de adorno dourado de um diamante com 0 com risco no meio. No centro se formou uma capa branca com adornos dourados se formou em sua costa. Seus olhos eram pretos com íris duplas de cor branca, seus olhos de dupla íris brilham com inteligência, como se fosse sua primeira vez experimentando a epifânia de sentimentos e de fato estar vivo. Como uma genuína forma de vida sapiente, o ser humanoide se curva a mim e fala com uma voz robótica, mas carregada de sentimentos e uma extrema lealdade. Forma de vida integrado em corpo humanoide. Zero se apresenta ao Mestre El. Espero poder servir e atender a expectativas do Mestre El. Ao ouvir que se tratava de Zero, Jasmine relaxou sua postura, quanto a Seri como uma criança, lançou um olhar brilhante, ainda mais animado para cima de Zero, como quando uma criança acaba de encontrar uma nova coisa brilhante que chama muito sua atenção. Eu falo indiferente, certo? Zero, se levante, ainda temos uma superfície inteira para decorar. Zero se levantou e com um único movimento de mão fez as paredes se abrirem e nos levar para fora da sala de comando. A visão de um céu estrelado é uma nuvem avermelhada ao longe e não pode deixar de ser admirada por Seri e Jasmine, apesar delas terem visto através da tela essa aérea suas primeiras vezes, vendo com seus próprios olhos. Kandor City estava flutuando em um altar no centro da plataforma. Com cuidado cirúrgico eu começo a remover algumas estruturas de Kandor City, deixando apenas os kryptonianos ali. As estruturas rapidamente são integradas à superfície do planeta Zero, que reformula e envia a estrutura para o melhor lugar possível que se encaixe e não interfira na transformação em nave-mãe. Logo todas as estruturas, árvores, arbustos e plantas foram integradas à superfície do planeta Zero. As árvores, arbustos e plantas foram imediatamente regadas com solução de fluido nutricional, garantindo que o solo onde se localizavam fosse fertilizado com os devidos nutrientes. Agora era só esperar o Zero ter reservas suficientes de luz de sol amarelo para que fosse possível despertar todos os demais kryptonianos de Kandor City, mas para isso não havia por que se afogar. Com as novas capacidades do Zero certamente não demoraria muito para que despertar todos os 7.999.997 kryptonianos de Kandor City. Eu pretendia estudar um pouco mais a tecnologia de cristais kryptonianos e mandar mais androides para coletar mais destroços próximos, principalmente das naves kryptonianas, que poderiam servir de matéria-prima para a criação de naves Transformers. Bem nesse momento que o Zero fala com sua voz robótica em tom respeitoso: Mestre El, devido aos componentes dos destroços da nave Brainiac e dos restos tecnológicos de Krypton, eu consegui resgatar e restaurar alguns dados valiosos que acredito que seja de seu interesse. Ouvir isso me deixou levemente intrigado. Eu então ordeno Zero para retornarmos à sala de comando para que eu possa analisar os dados restaurados de Krypton. Para Zero dizer que era algo do meu interesse, eu até podia imaginar de que se tratava. Na sala de comando eu me sento preguiçosamente na cadeira de comando, que agora se assemelhava a um trono flutuante. Eu repouso meus cotovelos nos braços de ferro frio da cadeira, agarrando suas pontas com minhas mãos, sentindo a textura lisa e gélida do metal. Seri, como sempre, se senta no chão frio de metal à minha direita, passando o braço esquerdo para abraçar minha perna direita e apoiar sua cabeça, enquanto Jasmine ficou do meu lado esquerdo calada, mas lançando um olhar complicado para Seri. Logo Zero começa a produzir imagens nos monitores. Haviam diversas informações valiosas nesses vídeos que realmente me deixaram contente. No monitor estava o momento em que Jor-El solicitou a permissão do Alto Conselho para avaliar o núcleo do planeta e foi ridicularizado pelos velhos do alto escalão. Também teve as gravações de quando o General Zod, na tentativa de salvar Krypton, iniciou uma revolta contra o alto escalão de Krypton. A luta de Jor-El contra o General Zod
o impedindo de assassinar o alto escalão, a condenação e prisão de Zod e seus colaboradores na Zona Fantasma. Quando Jor-El roubou o Life Codex e o integrou ao genoma de seu filho Kal-El, a partida de Kal-El para fora de Krypton, em alguns dos vídeos havia trechos sobre as conversas de Jor-El falando para sua esposa Lara como o alto escalão estava corrupto e como Krypton não havia mais salvação. Jor-El expõe seu plano cuidadoso de roubar o Life Codex, integrar em seu próprio filho e enviá-lo para a Terra, um planeta com sol amarelo descoberto há um certo tempo por Jor-El e que já teve visitas de alguns kryptonianos no passado, tendo uma antiga nave kryptoniana submersa na neve e no gelo em alguma parte do Círculo Polar Ártico. Os terremotos. Dias depois surgem erupções vulcões subterrâneos lançando montes de lava para todo lado. Alguns cidadãos kryptonianos correndo para todo lado tentando se salvar. Alguns conseguiram chegar em algumas naves e partiram enquanto outras naves eram pegas por rochas incandescentes e explodidas no ar. A maioria das barreiras das cidades foram danificadas e desativadas, levando caos a consumir as cidades kryptonianas. No céu de Kandor City surge a nave de Brainiac pegando Kandor City com um raio trator, mas não antes de Kara Zor-El ter sido enviada para fora do planeta. Ao ver todos esses vídeos recuperados dos dados coletados por Zero, foi como um presente do universo para mim. Eu não pude deixar de esboçar um largo sorriso vendo os registros de dados. Eu realmente agradeço pela tecnologia kryptoniana ser tão resistente ao ponto de ser capaz de guardar estes tipos de dados que ainda puderam ser restaurados. Vendo o rosto envelhecido de Jor-El, eu não pude deixar de pensar de forma sombria e desdenhosa: meu velho pai, Jor-El, logo nós vamos nos encontrar novamente. Como será que o senhor vai reagir, pai? Cerca de um mês se passou. Durante esse tempo Seri continuou trabalhando no soro de superpotência e soro de longevidade para aprimorar ainda mais seus efeitos. Seri decidiu enfim usar o soro de superpotência em si mesma, despertando duas super habilidades, sendo a primeira a manipulação genética. Esse é um poder que concede ao usuário a capacidade de acessar e manipular os aspectos genéticos de um indivíduo, como o DNA. O usuário deste poder é plenamente capaz de acessar o material genético de organismos vivos, permitindo-lhe manipular seu DNA e todos os seus aspectos genéticos, possibilitando a adição ou a alteração das características dos seres vivos. Desta forma, ele é capaz de induzir mutações em si mesmo e nos outros, causando alterações variadas nos alvos, desde a mudança ou deformação de sua estrutura fisiológica, até a concessão de superpoderes intrínsecos ao código genético. Também é capaz de realizar alterações individuais, analisando seu DNA e adicionando ou modificando traços genéticos específicos, usando isso para potencializar superpoderes intrínsecos ao código genético, despertando habilidades latentes no DNA, aprimorando suas condições físicas, entre outros. Dependendo do nível da habilidade, o usuário deste poder também é capaz de desintegrar o DNA de qualquer organismo, replicá-lo, indexá-lo, modificar sua estrutura corporal e a de outros a nível celular, reverter a evolução de um indivíduo para um estágio primitivo, suprimir determinadas características genéticas do DNA de qualquer ser vivo, substituir seu DNA parcial ou totalmente pelo de uma outra espécie ou criatura individual, restaurar o DNA ao corrigir danos genéticos presentes nele, podendo até mesmo eliminar doenças ou micro-organismos prejudiciais, além da capacidade de criar uma sequência genética inteiramente nova, concebendo vida a uma nova espécie, ou então recriando a estrutura do DNA de raças extintas aéreas, possibilitando revivê-las. Seri era habilidosa em diversas áreas desde química, a física e matemática, mas seu foco sempre fora mais voltado para a genética e biologia. Sua maestria em engenharia genética sempre foi excepcional e teve um aumento drástico após sua breve viagem de estudos no mundo dos precursores, e ainda foi mais elevado com os conhecimentos inatos dos kryptonianos a respeito da manipulação alteração na genética dos seres. Então esse é um poder realmente compatível com Seri, e Kua vai permitir que ela integre mais facilmente novas habilidades em seu DNA no futuro. Eu já podia ver as milhares de habilidades que Seri poderia possuir. Ela agora era o maior terror dos seres com poderes intrínsecos à sua genética, como a maioria dos meta-humanos da DC ou os mutantes da Marvel.
A segunda super habilidades se despertou devido à sua parte kaiju, a geração de venenos, que pode gerar, criar, emitir ou de outra forma produzir veneno / substância venenosa e de alguma forma infligir à vítima. Só para esclarecer, veneno e toxina são termos para qualquer substância que prejudica a saúde ou destrói a vida quando absorvido no sistema. Veneno é a palavra geral, a toxina é um veneno produzido por um organismo, como plantas, fungos ou animais. É usado especialmente na medicina em referência às secreções bacterianas que causam doença. O veneno é usado especialmente dos venenos secretados por determinados animais, geralmente injetado pela mordida ou pelo ferrão. O que lhe permite gerar diferentes substâncias químicas venenosas, desde gases tóxicos, líquido venenoso ou até mesmo ácidos corrosivos. Sendo sincero, esses venenos e ácidos seriam inúteis diante de seres tão poderosos como os kryptonianos ou seres imunes a venenos, no máximo causariam uma leve dormência momentânea na pele, mas não era uma habilidade ruim. Diversas curas e vacinas são feitas com base em venenos. Se pensar dessa forma, essa habilidade era realmente útil para tratar doenças, além de que com a genialidade de série ela poderia produzir certos tipos específicos de venenos, assim com a era venenosa, talvez gerar venenos que entorpecem a mente, a deixando suscetível a sugestões, venenos que influenciam na liberação de hormônios e feromônios do corpo, venenos ilusórios que distorcem a percepção de alguém, como foi dito antes, seria além de um geneticista sem igual, também tem grande conhecimento químico, então tornar este poder útil não seria um grande desafio para ela. Utilizando sua manipulação genética com sua visão microscópica dos genes kryptonianos, Seri estudou melhor a sua própria genética e DNA, assim como o de Jasmine, para entender melhor quais eram os genes responsáveis por desenvolver as habilidades ao entrar em contato com o soro de superpotência. Assim, Seri descobriu a existência de um gene específico em seus genomas. Ela o apelidou de gene inteligente de superpotência ou genes. Esse gene era praticamente igual ao metagene dos meta-humanos, ou gene X dos mutantes. Quando o soro entra em contato com esse gene, uma reação que ocasiona em uma mutação nas células, que se reproduzem rapidamente com o estímulo da reação do gene, alterando e mudando o DNA que para se adaptar à reação em cadeia e alta liberação de energia das células, evolui para despertar superpoderes. Cada gene tinha um conjunto singular de informações genéticas responsáveis pela quantia de super habilidades que cada corpo poderia suportar. O gene se usa das informações e experiências do cérebro para gerar o melhor conjunto compatível com o indivíduo. Seria acreditável que se conseguisse alterar os conjuntos dos genes era possível conceder muito mais habilidades a indivíduo, talvez até controlar quais habilidades seriam despertas. Para testar isso, Seri decidiu usar sua manipulação genética para alterar os genes da Jasmine, que continha 3 conjuntos de informação, alterando o gene para agora possuir 5 conjuntos. E ainda usando sua manipulação genética, Seri conseguiu potencializar o genes alterado para despertar a habilidade de manipulação climática e ilusionismo. O usuário pode criar, moldar e manipular ilusões, fazendo alvos verem, ouvirem, tocarem e cheirarem ou provarem coisas que realmente não existem, ou levá-los a perceber as coisas de forma diferente do que elas realmente são. Alguns usuários podem criar mundos complexos e detalhados, enquanto outros podem ser capazes de apenas alterar a forma como eles ou o alvo são percebidos. Em sua base, os usuários podem distorcer a forma e o tamanho de um objeto ou área. Aplicações mais complexas incluem fazer com que os alvos interpretem mal a distância ou o número de um objeto, fazendo com que objetos ou paisagens inteiras apareçam ou desapareçam, distorcendo as experiências sensoriais dos alvos. Com seu potencial quase ilimitado, o usuário pode obter uma infinidade de efeitos, como ser extremamente furtivo, desconcertar e confundir alvos, esconder e mascarar objetos ou lugares, fazer com que os alvos machuquem uns aos outros sem saber, e assim por diante.
O nível de Jasmine com essa habilidade ainda era relativamente baixo, mas ela já era capaz de usar energia psíquica para criar e controlar ilusões de baixo nível, até mesmo ilusões sobre sua própria aparência, cheiro e voz, criar clones ilusórios, algo semelhante ao que o Loki faz nos filmes do Thor 1 e Vingadores 1. Além disso, seu teletransporte agora havia evoluído para uma espécie de manipulação espacial. Jasmine agora conseguia criar portais no espaço. Claro que isso se limitava a seus cálculos precisos e conhecimento prévio de local do outro lado do portal. Jasmine também demonstrou ser capaz de exercer certa influência na gravidade e matéria inorgânica, além de ainda poder usar seu próprio teletransporte individual. Mesmo tendo demonstrado apenas esse controle parcial, eu podia dizer que Jasmine poderia fazer um bom uso desse poder. Talvez até eventualmente criar uma espécie de dimensão de bolso ou armazenamento dimensional, unificado com a magia que ela poderia vir a aprender, seria muito benéfico para ela. De brinde, esse estudo do Genis mostrou para mim e para Seri que era possível fortalecer determinadas habilidades ao ponto delas evoluírem para uma nova habilidade superior à anterior, além de alterar o Genis para permitir um indivíduo despertar até 5 habilidades. Infelizmente, Seri descobriu que ela não era capaz de realizar a mesma alteração em seu próprio Genis, estando limitada a despertar apenas essas suas 2 habilidades através do soro, mas isso não a desanimou nem um pouco. Afinal, com sua manipulação genética e seus conhecimentos, ela poderia absorver e indexar diversos tipos de DNA para possuir diversos tipos de super habilidades. Quando Seri descobrisse sobre o metagene dos humanos da DC, eu já podia até prever os futuros testes que Seri iria realizar e possivelmente unificar ao Genis para a geração de habilidades ainda mais poderosas. Eu até me pergunto o que ela faria se eu falasse sobre o Gene X. No momento presente era um momento de despertar os 7.999.997 kryptonianos de seu lamentável estado de hibernação no encolhimento. Para isso pedi que Zero preparasse 3 plataformas, a primeira para os da classe baixa como trabalhadores civis, artistas, membros de cultos e os povos dos subúrbios, a segunda para os de classe média como policiais, militares e seguranças, e a terceira para os membros da classe alta de Krypton como médicos, cientistas e professores, além, é claro, de alguns indivíduos membros das casas, como Anissa Vexel e Alura Inze, que são membros da casa El por matrimônio. Eu começo o processo levando os devidos indivíduos da classe baixa para a primeira plataforma, usando meus sentidos absolutos para realizar a operação cirúrgica simultaneamente nos milhares de indivíduos, enquanto eu uso a alteração de tamanho para os fazer retornar a seus tamanhos originais ao mesmo tempo que Zero ativa a luz do sol amarelo para nutrir seus corpos debilitados. Os indivíduos kryptonianos acordam quase que instantaneamente, visivelmente confusos e desnorteados. A plataforma estava cheia de pessoas confusas com o local em que acordaram. O indivíduo kryptoniano que foi usado como teste foi removido das celas e adicionado a esta plataforma. Lá havia diversas pessoas falando coisas como: porra, ó que aconteceu? Eu não sei, só me lembro de estar no trabalho. Eu acho que ouvi tremores e de repente tudo se apagou. Eu estava na praça quando isso aconteceu. Me lembro que algo gigante apareceu no céu de Kandor, a cobrindo com uma forte luz. Minha filha. Onde está a minha filha? A minha casa. Onde está a minha casa? Eu passei minha vida inteira trabalhando para comprar aquela casa. Pai. Pai. Onde o senhor está? Pai. O que aconteceu com as outras cidades? Meus filhos estavam em Argo City quando os tremores começaram. Mas que lugar é este? Será que fomos descobertos? Não se preocupem, irmãos do culto do novo Deus. Enquanto nós mantermos fiéis à nossa crença no novo Deus, tudo vai ficar bem conosco. O sacerdote está certo, basta mantermos a fé no novo Deus. Ele certamente virá por nós. Que tipo de lugar é esse? Esse chão é de metal?
Estamos em uma plataforma tecnológica. Logo a atenção de todos é roubada por minha presença, que apareço flutuando logo acima de todos. Logo os membros do culto do novo Deus me reconheceram e começaram a me louvar, assim como alguns dos indivíduos que viviam nas subúrbios que eu já havia ajudado no passado. Uma gritaria se forma rapidamente e da mesma forma rapidamente cessa quando ergo minha mão com a palma aberta. Eu retraio a minha mão e falo em tom indiferente. Meus compatriotas kryptonianos, Krypton não existe mais, foi destruída. Minha fala deixou a todos chocados, esquecendo sobre o fato de eu estar flutuando diante deles. Todos pareceram ter um grande choque de realidade, como se tudo à sua volta estivesse se desmoronando. Uma das pessoas olha rumo a uma nuvem de poeira estelar que emanava um fraco brilho vermelho e fala, então aquela nuvem estranha é. Todo se volta na direção da nuvem, lançando olhares aterrorizados e desesperançosos. Muitos começaram a chorar em lamento, em sua maioria aqueles que tinham filhos. Eles começaram a murmurar lamentos como: é mentira, né? Tem que ser mentira. Uma piada. Isso é só uma grande piada. Meus filhos estão bem. Eles estão em Vatlo Island com o pai. Krypton não pode ter sido destruída. Krypton tem que estar bem. A casa que eu lutei para dar aos meus pais e esposa tem que estar bem. Meus pais, eles estão. Porque deixou tal calamidade recair sobre nós? Como isso é possível? O que aconteceu com o alto escalão? Eles não deveriam ter notado isso. Eles não deveriam ter nos protegido. Em vão. Foi em vão todo o meu esforço, todas as horas estudando diligentemente para um futuro melhor e próspero. Tudo isso foi em vão. Não, eu não consigo aceitar isso. Krypton está bem. É isso. Minhas irmãs e esposa estão bem. Não, não adianta se iludir assim. Krypton foi realmente destruída. Tudo se foi. Desapareceu para sempre. De fato, tudo se foi, mas isso é difícil de engolir. Claro que é. Como poderíamos simplesmente aceitar que nosso mundo, o mundo em que nascemos e crescemos, simplesmente se foi em um piscar de olhos? Eu ainda não consigo acreditar que isso está realmente acontecendo. Isto foi apenas alguns dos muitos murmúrios e falas da multidão em choro. Logo o monitor holográfico gigantesco aparece chamando a atenção de todos. O holograma mostrava uma cena de Jor-El em uma reunião com o Alto Conselho de Krypton, solicitando uma permissão para analisar o núcleo de Krypton, afirmando que as leituras demonstravam que o núcleo estava sofrendo de instabilidade, correndo alto risco de eclodir. Tal ação foi levada de forma leviana pelos velhos membros do Alto Conselho, que até chegaram a rir sobre isso e afirmaram que tais leituras estavam equivocadas e que nada poderia destruir Krypton. Até chegaram a acusar Jor-El de tentar usar uma mentira para tentar ganhar mais prestígio para elevar seu status social e de sua casa El, sendo ordenado a se retirar e nunca mais voltar a citar o assunto sobre o núcleo. Ao ver isso, todos na plataforma, até o indivíduo que estava encarcerado por mim, ficou como uma carranca raivosa no rosto. Até mesmo as crianças ficaram chocadas e com rostos de raiva, vendo como o Alto Conselho tratou o assunto com tanto desdém e soberba, e como o resultado de sua negligência é a arrogância, acreditando fielmente que eles sabiam o que era melhor para Krypton, levou à própria destruição de Krypton. Isso deixou todos devastados e enfurecidos. Logo as gravações de quando o General Zod tentou salvar Krypton, iniciando uma revolta contra o alto escalão de Krypton, se iniciou de forma prática com o General Zod e seus subordinados incapacitado e prendendo diversos guardas e indo rumo ao Alto Conselho para condenar o alto escalão por sua negligência para com Krypton, que estava em um estado desolado à beira do colapso social, com grande parte do povo sofrendo. Zod estava pronto para assassinar os membros do alto escalão, acreditando fielmente que eles haviam traído Krypton ao negligenciar seus deveres, mas antes que pudesse concluir seu plano, ele foi impedido por Jor-El, que lutou de contra o General Zod, impedindo de assassinar o alto escalão e inevitavelmente vencendo e impedindo os planos de Zod. Sua condenação e sentença à Zona Fantasma. Zod e seus colaboradores foram colocados em uma nave de navegação automática e com um projetor que dispara um raio branco com leve brilho azul e gerado
um portal de névoa branca, revelando uma paisagem de um deserto de neve com uma ventania gélida. Isso deu um misto de emoções. Por um lado haviam aqueles que acharam as ações do General Zod extremistas mesmo com a atitude do Alto Conselho. Por outro haviam aqueles que eram de acordo e acreditavam que o Alto Conselho merecia a morte. Mas todos acharam que a Zona Fantasma foi uma condenação extrema. Todos ali sabiam que a Zona Fantasma era a condenação absoluta destinada àqueles que cometeram crimes terríveis e hediondos. Logo o holograma passou para quando Jor-El roubou o Life Codex no centro de incubação, onde estava cheio de bolhas gelatinosas azuis com fetos ainda em desenvolvimento dentro das bolhas. Jor-El levando o Life Codex junto de um bebê em seu colo até uma sala cheia de aparelhos tecnológicos usados em cirurgia celular. Lá ele pegou o Life Codex e introduziu em um aparelho e colocou o bebê em um tipo de berço. Logo Jor-El ligou a máquina que começou a fragmentar o Life Codex em poeira e com isso um pequeno feixe energético atingiu a barriga do bebê, mas sem lhe causar danos. Ao invés disso suas veias começaram a brilhar em amarelo, enquanto sua pele tinha um leve brilho branco. O processo durou até que o Life Codex se tornasse poeira atômica que se integrou ao genoma do bebê, que foi chamado de Kal-El por Jor-El, que falou que seu filho seria a última esperança de Krypton, enquanto o colocava em uma nave e o mandava para fora do planeta. Isso deixou todos em choque. Todos sabiam o quão precioso era o Life Codex. Nele havia todas as linhagens kryptonianas. Sem o Life Codex os kryptonianos poderiam ser praticamente considerados uma espécie em extinção, devido a seu completo abandono à reprodução natural. O ato de Jor-El foi nada menos que o maior crime de Krypton, e todos tinham essa noção. Tal atitude foi basicamente sacrificar todas as futuras gerações de Krypton, e ainda ouvir de Jor-El dizendo que seu filho era a última esperança de Krypton só encheu o coração das outras pessoas com mais raiva. Na plataforma todos lançaram olhares raivosos para a figura de Jor-El, enquanto falavam coisas como: seu filho? A última esperança? Que besteira! E quanto à minha filha? Ela não era nada? Esse é o renomado cientista da Casa El. Aquele que deveria simbolizar a esperança de Krypton? Que baboseira! Ele roubou o Life Codex e ainda o integrou em seu próprio filho. Isso não é diferente de condenar nossa espécie à morte. Quem diria? A casa que sempre representou a esperança de nosso povo foi responsável pelo maior dos crimes. Jor-El, seu maldito, como pode permitir que seu filho escape impune enquanto meus filhos tiveram que morrer? E a vida de meus pais? Eles são tão sem importância diante dos olhos das casas nobres. Logo o holograma mostra os vídeos em que havia trechos sobre as conversas de Jor-El falando para Lara como o alto escalão, as casas nobres e aqueles com conexões com a classe alta estavam corruptos, como eles abusavam desenfreadamente de seus status e como Krypton não havia mais salvação. Jor-El expõe seu plano cuidadoso de roubar o Life Codex, integrar em seu próprio filho enquanto passa a mão na barriga de Lara. Ele disse que iria enviar seu filho para o planeta Terra, um planeta com um nível tecnológico relativamente baixo, mas que tinha um sol amarelo que poderia despertar os genes kryptonianos de Kal-El. Ouvir e ver tudo isso deixou o sentimento de todos ainda mais complicado. Todos os adultos e adolescentes ali entenderam bem a situação. Jor-El e Lara haviam desligado seus interruptores reprodutivos e se envolveram em uma tentativa de se reproduzir naturalmente, o que era um dos maiores crimes de Krypton. A reprodução natural havia sido abandonada há tempos e era considerado um genuíno sacrilégio. E ouvindo o plano detalhado e cuidadoso de Jor-El, todos notaram que Jor-El já tinha arquitetado essa ideia há um bom tempo só esperando para pôr seu plano em prática. Isso deixou todos ainda mais irritados e muitos começaram a alinear Jor-El com diversos xingamentos e insultos, o chamando de o maior pecador de Krypton, o grande rebelde, o criminoso que traiu sua própria raça. Isso é, outros insultos foram lançados à figura do falecido Jor-El. Logo o holograma mostra as erupções de vulcões subterrâneos lançando montes de lava para todo lado. Os cidadãos de outras cidades kryptonianas como Argo City, Vatlo Island, Kryptonópolis, Vegetor, Bocos, Shonira, Darkan e Goror, todos estavam correndo para todo lado tentando se salvar. Mostra alguns deles conseguindo chegar nas naves e partindo para fora de Krypton, mas a maioria das naves eram pegas por rochas incandescentes e explodidas no ar. A
maioria das barreiras das cidades sendo atingidas por rochas e sendo danificadas e desativadas, levando as cidades kryptonianas a serem engolidas por lava pouco antes de serem expelidos para fora da atmosfera. Logo mostra no céu de Kandor City surgindo uma nave gigantesca. Essa era a nave de Brainiac que pega Kandor City com um raio trator e a remove cuidadosamente, enquanto Kandor City começa a encolher. Vendo tudo isso, a maioria dos ali presentes não pode deixar de ficarem chocados com a visão aterrorizante de seus semelhantes em puro desespero, tentando fugir do caos que fora desencadeado inusitadamente. A visão era realmente deplorável e só serviu para aumentar ainda mais o ódio das pessoas pelo Alto Conselho tão negligente e com Jor-El que havia impedido Zod de talvez ter salvado Krypton ao notar as análises a respeito dos problemas geológicos e pelo seu descuido de não avisar sobre isso. Afinal, se ao menos tivesse sido dado um alerta, eles poderiam se preparar melhor para este evento, mesmo que muitos ainda fossem morrer, mesmo com o Conselho afirmando que era improvável a queda de Krypton. Se o alerta fosse emitido, todos teriam se preparado mais, mas ao invés disso Jor-El preferiu ignorar o povo comum e salvar apenas seu filho, o permitindo escapar de Krypton antes de sua destruição, e ainda por cima o chamando de a última esperança de Krypton, ao pensar sobre seus entes queridos que poderiam ter sido salvos se um único alerta tivesse ecoando, só encheu o coração de todos com mais fúria ardente. Vendo isso, eu não consegui deixar de pensar: Jor-El, sua reputação realmente não é das melhores no momento. Como será que seu upload de consciência na Terra vai reagir a isso? O povo que você esqueceu, ou melhor, optou por esquecer, vai tirar suas próprias conclusões, se eles vão condená-lo em seus corações ou não. Bom, isso já não tem nada a ver comigo. Após um breve tempo, eu repeti o mesmo processo na segunda plataforma, fazendo segurança, policiais e militares que estavam em Kandor City retornarem para seus tamanhos originais. Inicialmente eles ficaram confusos, mas logo se colocaram em posição de combate para qualquer ameaça. Eu repito o processo mostrando as imagens mostradas anteriormente e, como esperado, todos tinham sentimentos complexos sobre o assunto em questão. Todos ali entendiam a gravidade das ações e atitudes do Alto Conselho, de Zod e de Jor-El. Todos ali sabiam como todas essas ações contribuíram para um número maior de baixas kryptonianas, além de que a maioria deles eram rígidos devido aos seus genes militares combatentes. Quase todos na segunda plataforma demonstraram uma grande carranca raivosa. Os que não mostraram eram por terem um autocontrole de si mesmos e suas emoções. Sem excitação, eu parto para despertar aqueles da classe alta que são postos na terceira plataforma, todos inicialmente confusos, mas logo recorram um pouco de suas lembranças. Nessa plataforma também estavam Nyssa Vexel, Zor-El e Alura Inze, todos se questionando onde estavam. Logo as mesmas imagens e vídeos começam a passar. Igualmente aos anteriores, todos tinham rostos com emoções complicadas. Dentre eles Alura, que era uma boa amiga de Lara, tinha uma expressão ainda mais confusa, sem saber como lidar com o fato de seu cunhado e sua amiga terem quebrado as leis de Krypton e deixado a maioria dos kryptonianos no escuro para morrer, isso incluindo ela própria e seu marido. Se não fosse por Zor-El, que também já havia previsto a queda de Krypton e enviado Kara Zor-El para fora de Krypton, Alura temia que sua pequena Kara agora estivesse entre as centenas de milhares de kryptonianos. Zor-El também tinha uma expressão complicada. Sua relação com Jor-El nunca foi das melhores, mas nem mesmo ele imaginava que Jor-El ousaria roubar o Life Codex e integrá-lo ao códice genético de seu filho Kal-El. Para Zor-El isso foi uma atitude muito egoísta e hedionda que sacrificou praticamente todas as futuras gerações kryptonianas que nunca virão a luz do dia. Seu ingrato desprezível, seu sem vergonha sem escrúpulos, como ousa difamar Jor-El assim? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, fiquem com Yahvé, Deus. Steps creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture symphony storms inside my brain. Whispers in the void, cloak of a nightmare.
fire burns hotter, death dances in the air. Small